Audiotexto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: A bondade e a severidade de Deus nas parábolas. Texto de introdução. Livro de Salmos. Salmo 78. Versículos 1 ao 4. Na versão Almeida Revista e Atualizada. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Este texto nos introduz à importância da transmissão fiel das verdades divinas. O salmista Asaf, inspirado por Deus, não fala apenas de histórias antigas, mas de lições espirituais profundas, ou como ele as descreve, enigmas dos tempos antigos, não como meros contos, mas ferramentas divinas que iluminam os humildes e desafiam os incrédulos, os endurecidos, revelando a sabedoria e a fidelidade do Senhor ao longo das gerações. A ênfase está em ouvir, compreender e ensinar os princípios do reino de Deus, pois a revelação divina não é mero conhecimento intelectual, mas um legado espiritual que deve ser vivido e proclamado. Isso prova que Deus, desde os tempos antigos, usa histórias simples para nos revelar seus princípios eternos, ou sua lei, Deuteronômio 29, 29. Isso nos mostra que, desde os tempos do Antigo Testamento, Deus tem usado histórias simbólicas, ilustrações e comparações para transmitir verdades espirituais profundas. Leia Salmos 25, 14, Amós 3, 7, Mateus 11, 25 ao 27 e João 15, 15. E esse texto de Asaf nos ensina que a revelação de Deus não é apenas para ser ouvida, mas guardada e transmitida de geração em geração. É um chamado à memória, à fidelidade e à continuidade da fé. As parábolas de Deus, desde os tempos antigos até o ensino de Jesus, são instrumentos poderosos para revelar seu caráter e princípios eternos, chamando-nos a ouvir e transmitir a verdade completa do Evangelho, sem manipulações ou distorções, para que o reino seja proclamado em sua plenitude. Desde o Antigo Testamento, Deus se revela por meio de ilustrações que envolvem o coração, emoções, e a mente, intelecto, razão. Ele fala em linguagem humana para que o homem compreenda realidades eternas. Por isso, as parábolas são uma forma divina de ensino, são pontes entre o visível e o invisível, entre o cotidiano e o celestial. Definição, função e propósito das parábolas. A palavra grega parábola significa literalmente colocar ao lado ou comparar. Biblicamente, uma parábola é uma narrativa curta e simbólica, extraída da vida cotidiana, trabalho no campo, o ato de pescar, de semear ou de preparar um banquete, usada para revelar verdades espirituais profundas e princípios eternos do reino de Deus. A parábola, portanto, não é uma simples ilustração moral, é antes de tudo, uma ponte entre o visível e o invisível, entre a realidade humana e a verdade divina. Sua função: revelar o reino aos de coração aberto, discípulos, e velar aos endurecidos, incrédulos, os opositores da fé. Leia Marcos 4, do 10 ao 12. Elas combinam o natural com o espiritual, gravando princípios eternos. Não é apenas a compreensão intelectual, mas a perpetuação da fé, onde os pais que ouviram e aprenderam sobre os louvores, o poder e as maravilhas do Senhor devem ser contados à geração seguinte. Seu propósito: as parábolas são o filtro da fé. Elas revelam quem tem ouvidos espirituais e quem apenas ouve por curiosidade. Dessa forma, portanto, as parábolas cumprem dois propósitos fundamentais. 1. Revelar, tornar claras as verdades do reino aos que têm um coração humilde e disposto a aprender. Leia Mateus 11, 25 ao 27. 2. Velar, esconder essas mesmas verdades dos que têm o coração endurecido e resistem à voz de Deus. Leia Mateus 13, 13 ao 15, João 12, do 39 ao 41, e 1 aos Coríntios 1, 19 ao 21. Assim, a própria Escritura atesta que o ensino de Deus, desde o Antigo Testamento, está intrinsecamente ligado ao uso de narrativas figuradas, destinadas a gravar verdades eternas no coração do povo. E hoje, veremos que a forma como reagimos às histórias de Cristo revela se estamos prontos para receber o Evangelho completo.
Leia agora o texto base. Mateus 13, 33 ao 35. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A tradição de ensino por parábolas que vem desde os tempos antigos, conforme revelado no Salmo 78, do 1 ao 4, alcança seu ponto culminante na didática de Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Jesus cumpriu o Salmo 78, 2, tornando públicas os enigmas dos tempos antigos. Ou como registrou o evangelista Mateus, Jesus falou coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 35. Foi dessa forma que as parábolas se tornaram o veículo, ou a forma, para se desvendar, ser revelado, os mistérios do reino de Deus. Jesus usou, as parábolas para ensinar o reino, e cada uma delas trazia consigo uma lição eterna sobre fé, perdão, graça, juízo e salvação. Ele não apenas usou parábolas para ilustrar suas mensagens, mas fez delas a forma central de sua pedagogia divina. Leia Marcos 4, 1 e 2, Mateus 13, 33 ao 35. A palavra de Deus, manifestada nas parábolas de Cristo, é um espelho completo. Revela tanto o amor ilimitado do Pai quanto sua justiça perfeita. Sendo assim, as parábolas confrontam o pecado e exigem arrependimento. Mas, infelizmente, o homem natural, 1 aos Coríntios 2, 14 e 15, prefere, ou quer apenas, um Deus que consola, e não o mesmo Deus que confronta. Quer a graça sem santidade, o perdão sem arrependimento e o céu sem cruz. Leia João 3, 19 ao 21, e o 36, e o 5, 21 ao 30. Mas o evangelho verdadeiro é completo. Ele revela tanto o amor quanto a justiça de Deus. Leia João 3, 16 ao 18, o 36, e Romanos 2, 4 ao 13, e o 5, 8. Negar uma dessas dimensões, pecado, o homem caído, arrependimento, perdão, amor, graça, justiça e juízo, é distorcer o evangelho. Uma ministração fiel precisa apresentar o evangelho em sua totalidade, o amor que salva e o juízo que desperta, a graça que acolhe e a santidade que transforma, a regeneração. O mesmo Deus que perdoa é o que julga. Leia João 12, 48, aos Romanos 3, 6, 1 aos Coríntios 5, 13. O mesmo Cristo que acolhe é o que separa. Leia Mateus 10, 34 ao 39, o 25, 31 e 32. O mesmo Espírito que consola é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Leia João 16, 8. As parábolas nos chamam a ouvir com o coração, pois cada uma delas é uma convocação divina à fé e à obediência. O reino de Deus é, ao mesmo tempo, reino de misericórdia e de retidão, de salvação e de separação, ou a condenação. Mas, se as parábolas são o principal instrumento de ensino do reino de Deus, por que muitos as aceitam seletivamente? Por que as pessoas se identificam facilmente com algumas, mas rejeitam outras? Porque a humanidade seleciona apenas as verdades confortáveis. Algumas parábolas chegam a ser manipuladas, distorcidas, por doutrinas humanas e heresias. Mas, o problema não está nas parábolas, e sim na nossa recepção, pois, o coração humano caído, corrompido pelo pecado, prefere a parte da verdade que o conforta, evitando o que lhe confronta e chama ao arrependimento. Leia Lucas 8, do 4 ao 18. As parábolas do conforto, da graça e misericórdia, são amplamente aceitas porque apelam ao nosso desejo de ser amado e perdoado. Por exemplo, temos a parábola do filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 24, que celebra a misericórdia incondicional do Pai, e temos a do bom samaritano, Lucas 10, do 25 ao 37, que celebra a compaixão e o amor ao próximo. Essas parábolas são amadas e pregadas em todo o mundo. Elas falam de um Deus que perdoa, acolhe e transforma. O filho pródigo mostra um pai que corre ao encontro do arrependido. O bom samaritano nos ensina sobre compaixão e amor ao próximo, confrontando a hipocrisia religiosa. Essas histórias são aceitas porque falam de conforto, perdão e esperança, e todos nós queremos ouvir disso e sobre o amor de Deus.
Já para com as parábolas de confrontação, há uma aversão crescente, pois elas tratam da justiça, santidade e juízo, falam de condenação e inferno, por isso, muitos tapam os ouvidos, porque elas nos forçam a enfrentar a seriedade do pecado. Como, por exemplo, a parábola do joio e o trigo, Mateus 13, 24 e 30, rejeitada porque fala de separação e do fogo do juízo final. Já a do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 ao 31, é rejeitada porque afirma a irreversibilidade do juízo e a realidade do tormento eterno, o inferno. Essas parábolas descrevem a realidade do pós-morte, a justiça divina e o destino eterno das almas, confrontando o pecado e exigindo o arrependimento genuíno para a salvação. Mas, o homem natural quer o Deus que consola e não o que confronta. Essas parábolas são rejeitadas porque confrontam a natureza humana caída. O coração não regenerado, do homem caído, deseja a graça sem arrependimento, o perdão sem transformação e o amor sem santidade. Quer um Deus de amor que só abraça, mas ignora que ele é o mesmo Deus que julga com perfeita justiça. Leia João 3, 16 ao 21, e o 36, o 5, 21 ao 30, e aos Romanos 2, 4 ao 13. A justiça de Deus é tão fundamental quanto seu amor. No entanto, o Evangelho autêntico exige as duas faces da verdade, a bondade e a severidade de Deus. Leia aos Romanos 11, o 21 e 22, Mateus 3, 10, e o 7, 19, João 15, 2 e 6, Romanos 3, 6, e 1 aos Coríntios 5, 13. As parábolas de Jesus exigem uma resposta integral. Se você hoje está buscando do conforto da graça, mas o Mestre lhe apresentou também o confronto de sua justiça, ouça atentamente o que ele diz. Leia Hebreus 3, 7 ao 19. As parábolas, ao serem aceitas em sua totalidade, agem como um espelho espiritual. Elas nos mostram que não podemos ter a graça de Deus sem reconhecer o juízo do qual fomos libertos. Então, temos 3 conselhos práticos de fé. Primeiro, rejeite as operações hereges, ou dos incrédulos. Seja um aluno, um aprendiz da palavra, que se submete à Bíblia por inteiro. Não adicione legalismo, não subtraia juízo, não multiplique fanatismo e não divida o texto do seu contexto. Segundo, exija, busque, arrependimento. As parábolas do juízo não são para nos assustar, mas para nos despertar. Elas são um grito de alerta. O tempo da colheita, juízo, está chegando. Se você se identifica com o joio ou com o rico egoísta, as parábolas lhe exortam para mudar sua história, arrependendo-se de seu pecado e aceitando o perdão que Jesus comprou na cruz. Como o pai da parábola do filho pródigo, Deus está de braços abertos para você hoje. Não espere pelo juízo. Volte para casa hoje. Terceiro, viva com responsabilidade eterna. O Evangelho completo exige que você abrace o amor que salva e a justiça que ordena a santidade. Aceite a responsabilidade de ouvir toda a palavra, pois o amor que salva é o mesmo amor que ordena a santidade. Viva de tal forma que no dia da colheita seja para você um dia de alegria. Conclusão. Romanos 11, 21 e 22, diz: Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. As parábolas são mais do que histórias antigas, são a voz de Deus ecoando através das gerações, chamando-nos à fé e à obediência. Elas revelam um Deus completo, amoroso e justo, misericordioso e santo. Aqueles que as ouvem com fé, descobrem o mistério do reino, um Deus que ama, perdoa, corrige e julga com equidade e justiça. O Evangelho não deve ser adaptado ao gosto humano, mas proclamado em sua plenitude. Nossa geração precisa ouvir que o mesmo Deus que perdoa é também o Deus que julga, que o Deus que acolhe é também o Deus que condena. Por isso, ele nos chama ao arrependimento, pois deseja que todos sejam salvos pelo pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 ao 6. Como salmista, também somos chamados a ouvir, guardar e transmitir essa verdade. Que a nossa geração não apenas escute, mas também transmita com fidelidade o que recebeu, para que os filhos de amanhã conheçam não apenas as maravilhas do Senhor, mas também o temor que conduz à vida eterna. Oremos juntos. Senhor Deus,
Dá-nos ouvidos que ouvem e corações que obedecem. Livra-nos das doutrinas humanas e dos enganos sutis que distorcem a tua verdade. Que jamais adicionemos ou tiremos algo da tua palavra, que não multipliquemos promessas falsas, nem dividamos o teu evangelho. Queremos ser fiéis à voz do teu Espírito e à mensagem eterna do teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, a palavra viva, oramos. Amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que para nossa salvação nos revela pelo Espírito Santo as verdades do seu reino nas parábolas contidas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos, para ministração no culto da família na Igreja Batista das Nações em 26 de outubro de 2025. Fiquem na paz. E até o próximo.